Você se lembra do seu primeiro par de tênis? Talvez ele fosse simples, talvez nem fosse novo, mas a sensação que ele trazia, essa era a única. Era como ganhar asas nos pés. O primeiro tênis a gente não esquece, porque ele não era só um calçado. Era companhia nas manhãs de escola, parceiro nas peladas improvisadas da rua, cúmplice nas pedaladas até a casa do amigo. Era ele que te acompanhava quando você corria porque estava atrasado, ou quando simplesmente queria ir embora do mundo por uns minutos. Na infância dos anos 80 e 90, um par de tênis carregava o peso de muito mais do que borracha e tecido. Era identidade, era sonho, era motivo de orgulho, e às vezes até de inveja. Não importava se era de lona, couro sintético ou lona furada. Cada par contava uma história. E mesmo que tivesse vindo do primo mais velho, com o bico já meio torto, ele ainda conseguia arrancar um sorriso e aquela sensação de sou dono do mundo. Na escola, o tênis definia grupos. Era ele quem dizia quem estava na moda, quem era o boleiro da turma, ou quem estava usando um modelo da promoção. Nas rodas de amigos, a comparação era inevitável. E em casa, quando o tênis novo chegava, a primeira coisa que a gente fazia era calçar e sair andando pela casa toda, como se o chão tivesse ficado mais macio de repente. Hoje, vamos embarcar juntos numa viagem de volta no tempo. Uma jornada por entre as marcas, os modelos, os comerciais de TV e as lembranças que ainda moram no fundo do armário, ou no coração. Porque os tênis daqueles tempos não eram só produtos, eram capítulos da nossa história. Naquela época, o tênis não era apenas algo que se usava nos pés. Ele era uma declaração de estilo, de classe, de personalidade. Em um tempo sem redes sociais e sem vitrines digitais, o que você usava dizia muito sobre você, especialmente na infância e adolescência. E o tênis, muitas vezes, era o elemento central dessa identidade. Nos bairros de classe média e periferia, os tênis não vinham com frequência. Comprar um par novo era um acontecimento. Às vezes, só no começo do ano letivo. Em outras, só quando o antigo literalmente se despedaçava. Era por isso que, quando alguém aparecia com um modelo diferente, o impacto era instantâneo. Todo mundo reparava e comentava. Marcas nacionais como Quixote, Bamba, Montreal e Rainha eram onipresentes. Eram os tênis do povo, acessíveis, resistentes e prontos para encarar a rotina dura de quem usava o mesmo par na escola, no futebol e até nos eventos de domingo. Eles tinham algo que nenhuma grife internacional conseguia oferecer: presença. Eram parte da vida cotidiana, estavam na lama, no concreto, na quadra, no recreio. Eles faziam parte da nossa história como se fossem personagens dela. Por outro lado, os importados, como Nike, Reebok e Adidas, representavam um sonho distante. Eram vistos com fascínio, como símbolos de uma realidade quase inalcançável. Era o tipo de tênis que a gente via nos filmes americanos ou nos pés de alguém que tinha parente que morava fora. E mesmo sem entender o motivo de custarem tanto, a gente desejava, só por serem inalcançáveis. Na prática, o tênis acabava sendo um símbolo cultural silencioso. Ele refletia onde a gente morava, o que a gente podia comprar e até como a gente queria ser visto. Em um tempo onde o consumo era mais escasso, cada par carregava um peso simbólico que ia muito além da sola. Antes da febre dos importados tomar conta, os tênis nacionais reinavam absolutos nos pés da criançada brasileira. Eram acessíveis, resistentes e, acima de tudo, cheios de personalidade. Cada marca tinha seu público fiel, sua função e até sua reputação dentro das escolas e ruas do bairro. O Quixote era, sem dúvida, um dos mais icônicos. Produzido pela Alpargatas, ele misturava tênis e chuteira com sua clássica sola tratorada e o cadarço que subia até o tornozelo. Quem usava Quixote parecia estar sempre pronto para uma partida de futebol ou uma briga no recreio. Ele era sinônimo de respeito entre os meninos. Durava tanto que, muitas vezes, era passado de irmão para irmão. E mesmo quando começava a abrir no bico, ainda dava jogo. Bastava uma dose generosa de cola ou um remendo artesanal. Já o Conga, também da Alpargatas, era um modelo mais simples e polêmico. Feito de lona, leve e fácil de lavar, era obrigatório em muitas escolas públicas. Para alguns, era motivo de orgulho. Prático, limpo, discreto. Para outros, era quase uma sentença. Principalmente quando todos os colegas apareciam com modelos mais estilosos. Mas o fato é que ele marcou época, e de uma forma ou de outra, quase todo mundo teve um par. O Bamba, com seu solado mais liso e design discreto, também fazia sucesso nas escolas. Era o típico tênis de toda hora. Servia para o dia a dia, para o passeio de fim de semana e até para jogar bola com os amigos. No final dos anos 80, começaram a surgir marcas que apostavam mais em design e inovação. A Rainha, por exemplo, virou símbolo de estilo. O modelo VL 2500, branco com listras coloridas, era o tênis de sair, aquele que a mãe não deixava usar na rua. Era guardado com cuidado e reservado para os eventos mais importantes, como uma festa ou um passeio no shopping. Outra marca que deixou sua marca foi a NB 2000, com modelos que imitavam os importados, com cano médio,
detalhes cromados e design moderno. Ter um M2000 era um passo rumo à modernidade, uma transição entre o nacional tradicional e o sonho dos tênis gringos. E não podemos esquecer da Montreal, que se destacava com seus tênis esportivos de visual arrojado, muito usados por adolescentes e jovens adultos. Já a Le Cheval oferecia um ar mais sofisticado, voltado para quem queria um visual mais maduro, mesmo que tivesse só 12 anos. Esses modelos nacionais formaram a base da cultura sneaker brasileira. Eles estavam nas ruas, nas escolas, nas novelas e nos nossos pés, marcando gerações com um estilo genuinamente nosso. No final dos anos 80 e começo dos 90, algo começou a mudar nos pés da molecada. De repente, surgia alguém na escola com um tênis que ninguém tinha visto antes. Um modelo diferente, com uma logo estranha, sola mais grossa, amortecimento que fazia barulho. Era o início de uma nova era, a chegada dos importados. Naquele tempo, ter um tênis importado era quase como ter um carro de luxo. O impacto era imediato. Todos reparavam, todos comentavam e, secretamente, todos queriam. Só que a maioria sabia que aquilo era um sonho distante. Um dos primeiros a virar lenda foi o Nike Air. O Air no nome já causava impacto. Afinal, quem poderia imaginar que existia ar dentro do tênis? Parecia coisa de outro planeta. Ver alguém com um Nike era quase um acontecimento. E mesmo sem entender nada de tecnologia, a criançada sabia que aquilo era especial. Alguns até diziam que o tênis fazia da pessoa correr mais rápido, e a gente acreditava. Outro que virou obsessão foi o Reebok Pump. Com sua famosa bolinha laranja na língua do tênis, ele prometia ajustar a pressão interna com ar. Bastava apertar e sentir o puff-puff no peito do pé. Era caro, raro e totalmente fora da realidade da maioria. Mas bastava ver na TV ou no pé de alguém na escola para transformar o modelo em lenda. O Adidas, com suas 3 listras marcantes, também entrou forte no imaginário popular. Embora já existissem versões nacionais, os modelos importados tinham um acabamento diferente, um charme que os destacava. E quem aparecia com um desses era imediatamente elevado a um status especial. O All-Star, da Converse, também teve seu momento de reinado absoluto. Com cano alto, várias cores e um ar de rebeldia, ele dominou tanto os pés dos roqueiros quanto dos skatistas iniciantes. Era o tênis que combinava com jeans rasgado, camiseta de banda e atitude. Mas a verdade é que esses modelos estavam muito além da realidade de boa parte das famílias. Muitos só conseguiam um desses porque tinham parentes que viajavam para o exterior ou porque os pais fizeram um esforço enorme para comprar em prestações. Esses tênis importados não eram só bonitos, eram símbolos. Eles não apenas calçavam os pés, mas também os sonhos de uma geração que queria mais. E mesmo que a maioria nunca os tivesse, todo mundo lembrava de quem tinha. Nem todo mundo tinha o privilégio de andar com um tênis novo, muito menos importado. Mas, se tem uma coisa que sempre marcou o brasileiro, especialmente nos anos 80 e 90, foi a criatividade. Quando o dinheiro não dava, a gente dava um jeito. E foi assim que surgiram as gambiarras que transformaram tênis velhos em quase novos, ou pelo menos em sobreviventes honrados. Quem nunca colocou papelão por dentro do tênis quando a palmilha já era só um pedaço de pano furado? Era um alívio temporário que, na chuva, se transformava numa esponja de lama. Mesmo assim, funcionava. E era melhor do que sentir a sola do pé encostando diretamente no asfalto quente. Se o solado começava a descolar, o Super Bonder entrava em cena como um herói silencioso. Alguns pais até tinham um ritual. Prendiam o tênis com fita isolante durante a secagem da cola, como se estivessem fazendo uma cirurgia delicada. E quando o descolamento era mais grave, o jeito era apelar para pregos ou arames. O importante era fazer durar mais uma temporada. Outra gambiarra clássica era o uso do corretivo escolar branco para retocar a lateral dos tênis. Aquela borda branca, suja e riscada, ganhava nova vida com algumas camadas do famoso liquid paper. O cheiro era forte, o resultado durava pouco, mas dava uma aparência de quase novo. E o que dizer do eterno tênis herdado do primo mais velho? Muitas vezes ele chegava já marcado, meio frouxo, mas era recebido como presente de Natal. Mesmo 2 números maior, bastava usar 2 meias. E pronto, virava seu. Era comum ver moleques com os pés meio soltos, arrastando os calcanhares, tentando manter o tênis no lugar. Essas soluções improvisadas revelam muito mais do que apenas pobreza. Elas falam sobre resiliência, criatividade e vontade de pertencer. A gente queria se sentir bem, fazer parte, mesmo sem ter as mesmas condições, e de algum modo conseguia. Porque no fim das contas, cada tênis com cola, papelão ou tinta branca contava sua própria história. E isso o tornava único. Talvez mais do que qualquer par novo comprado na loja. Se os tênis já faziam sucesso nas ruas e escolas, foi na cultura pop que eles se transformaram em ícones. As marcas entenderam rápido o poder da televisão, dos filmes e da música para influenciar os desejos da garotada. E souberam explorar isso como ninguém. Quem cresceu assistindo aos Trapalhões deve se lembrar do Didi correndo com seu inseparável conga.
Era o tênis oficial da zoeira, da correria, das trapalhadas. A imagem do Didi com aquele calçado simples ajudou a eternizar o modelo na memória afetiva de uma geração. Não era propaganda direta, mas funcionava como uma vitrine emocional. E quando a televisão não bastava, vinham os comerciais. Os anúncios da Rainha e da Olímpicos invadiam os intervalos dos desenhos animados e das novelas, sempre com um tom empolgante, mostrando adolescentes felizes correndo em câmera lenta ou pulando obstáculos com música eletrizante ao fundo. A ideia era simples. Se o garoto da TV usava aquele tênis, você também queria usar. Do outro lado do oceano, os comerciais americanos traziam verdadeiros shows. O Air Jordan virou lenda não apenas porque era usado por Michael Jordan, mas porque os comerciais o mostravam literalmente voando. O tênis parecia mágico, e quem assistia na sessão da tarde, vendo os meninos americanos com seus Nikes, ficava hipnotizado. Era outro mundo. A música também teve seu papel. No Brasil, artistas do axé, pop e até do rock passaram a usar tênis estilosos nos palcos e videoclipes. O All Star, por exemplo, virou sinônimo de atitude jovem e rebelde. Nas capas de CD, nas apresentações de TV, no figurino das bandas, lá estavam eles. Os tênis como parte essencial do personagem. Até mesmo os desenhos animados e os brinquedos foram influenciados. Personagens com tênis descolados inspiravam um visual entre a criançada. A indústria do desejo estava criada. Os tênis já não eram só um item do guarda-roupa. Eles tinham se tornado protagonistas da moda e da infância. E foi assim, pela telinha da TV e pelas ondas do rádio, que muitos modelos entraram nos nossos corações, mesmo quando não entravam nos nossos pés. Alguns tênis a gente lembra pelo nome, outros pela sensação de calçar, e muitos apenas pela imagem que ficou gravada na mente, seja num filme, numa propaganda ou no pé do colega da escola. Mas todos eles deixaram uma marca. No cenário nacional, além dos já citados Kitschuti, Conga, Bamba, Rainha e M2000, outros modelos também ajudaram a moldar a cultura sneaker brasileira. A Olímpicos, por exemplo, ganhou força nos anos 90, com tênis voltados para corrida e uso esportivo. Seu design mais gordinho e com amortecimento conquistou pais e filhos, e muitos usavam tanto para jogar bola quanto para ir ao culto de domingo. Outro nome importante foi o Topper, que, embora mais associado ao futebol, teve modelos casuais bastante populares entre os adolescentes da época. O Topper dominava tanto nas quadras de escola quanto nos pés de quem sonhava em jogar como Zico ou Careca. E não dá para esquecer do Braddock, com seu estilo mais robusto e urbano. Era o tênis de trilha das cidades, e muitos o usavam como símbolo de resistência. Durava muito, mesmo que não combinasse com todos os looks. Na mesma pegada, os tênis da Lecheval apostavam em visual mais sóbrio e elegante. Muita gente usava para parecer adulto, mesmo com 12 ou 13 anos. Era aquele tênis mais chique, usado em festas ou encontros de família. Já no universo dos importados, a variedade parecia infinita e inatingível. O Nike Air Max, com sua cápsula de ar visível, era objeto de desejo máximo. Ver aquela janelinha no solado era sinal de que a pessoa estava em outro nível. O Reebok Classic, com seu estilo limpo e elegante, virou febre no mundo todo. Era o tênis do visual clean. Quem usava, cuidava como se fosse porcelana. Os Air Jordan, com design agressivo e referência direta ao maior jogador de basquete da história, eram raros de se ver ao vivo, mas estavam em todos os pôsteres de parede e nos sonhos de muita gente. Outro que marcou época foi o Fila FX100, com seu visual imponente e costuras reforçadas. Era um tênis de respeito e de alto custo. O Mizuno, especialmente no final da década de 90, virou símbolo de ascensão social. Os modelos com amortecimento Wave passaram a fazer parte do imaginário popular, e até hoje são relançados com status premium. O All Star, já citado, merece reforço. Foi um dos poucos que transitou com facilidade entre as tribos. Servia para o skatista, para o roqueiro, para o nerd e para o descolado. Era o tênis da atitude, e ainda é. Esses modelos não eram apenas bonitos ou funcionais, eles carregavam significados. Eram sonhos de consumo, símbolos de conquista, ou simplesmente parte da nossa rotina. E mesmo que tenham desaparecido das lojas, continuam vivos nas memórias de quem os usou, desejou ou apenas admirou. O tempo passou. As lojas mudaram, os comerciais ficaram mais modernos e os tênis ganharam novas tecnologias, com nomes difíceis e solas futuristas. Mas algo curioso aconteceu. Os velhos clássicos começaram a voltar. E quando voltaram, não foram apenas relançados, foram celebrados. Marcas como Rainha, Olímpicos e Kitschuti entenderam o valor afetivo que seus modelos antigos carregavam e começaram a relançar versões retrô, trazendo de volta não só o visual original, mas também as emoções que eles despertavam. O Rainha VL 2500, por exemplo, retornou com as mesmas listras laterais coloridas, gerando filas e esgotando estoques. Gente que usou na infância agora comprava o mesmo modelo para o filho.
O quichute, símbolo absoluto das peladas e das brigas de recreio, também reapareceu. A versão atual manteve o espírito do original. Sola tratorada, cadarço que sobe até o tornozelo e aquela aura de resistência inquebrável. Só que agora, muitos o compram mais pela memória do que pelo uso. Mas não parou por aí. Com o crescimento das redes sociais e dos canais nostálgicos no YouTube, uma nova geração passou a conhecer esses modelos, não por vivência, mas por curiosidade. Jovens que nunca calçaram um conga, hoje compram para compor um look vintage. E adultos que viveram aquela época fazem questão de ter pelo menos um modelo original ou reedição na coleção. Esses tênis também se tornaram valiosos no mundo dos colecionadores. Modelos conservados dos anos 80 ou 90 são vendidos por preços altíssimos em grupos fechados, marketplaces e eventos especializados. Às vezes, nem é pelo estado de conservação, é pela raridade, pela lembrança que ele representa. E não só os nacionais. Clássicos como o Nike Air Max 90, Reebok Classic, Mizuno Wave Rider e até o velho e bom All Star têm versões atualizadas nas prateleiras, fazendo sucesso tanto com quem os conheceu na infância, quanto com quem os vê como tendência fashion. O retorno desses modelos mostra que, por mais que a moda evolua, a memória afetiva tem um valor que nenhuma tecnologia substitui. Porque o que faz um tênis ser especial é a história que ele carrega. No fim das contas, um tênis é só um tênis, certo? Errado. Para quem cresceu nos anos 80 e 90, cada par de tênis foi muito mais do que um acessório. Eles eram parte da nossa identidade, extensão dos nossos passos e testemunhas silenciosas dos nossos melhores e piores momentos. Eram eles que estavam nos pés quando a gente correu no recreio, tomou tombo na calçada, marcou gol no campinho de terra ou saiu todo arrumado para a festa da escola. O tênis era o presente de aniversário mais desejado. Era aquele item que, quando ganhava, a gente usava até dormir e escondia para não sujar. Era o motivo de briga entre irmãos, o assunto da roda de conversa na fila da cantina, o orgulho estampado nos pés. E quando ficava velho, não era descartado com facilidade. A gente remendava, reformava, dava um jeito, porque ele tinha história. Hoje, ao olhar para um quichute, um Rainha, um All Star antigo, ou mesmo um Nike Air surrado dos anos 90, a memória volta. Vem como uma avalanche de cheiros, sons e sentimentos. O barulho da escola, o cheiro de merenda, a risada dos amigos, a sensação de liberdade ao correr sem direção. É por isso que muitos guardam aquele par velho no fundo do armário. Não por apego ao objeto, mas por respeito ao que ele representa. Cada tênis é uma cápsula do tempo. E cada marca, cada desgaste, cada arranhado é uma lembrança viva. E agora eu quero saber de você. Qual foi o tênis que marcou sua infância ou adolescência? Qual foi aquele modelo que te fazia se sentir invencível, estiloso, livre? Comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que andava descalço, mas sonhava com um All Star novo. E se você ainda tem guardado o seu velho companheiro de aventuras, parabéns! Você tem nos pés não só um pedaço da sua história, mas de toda uma geração.